Boa noite, igreja. Graça e paz. Que saudade que eu estava disso aqui. 2 anos fora já. 2 anos e 3 meses. E Deus concedeu a graça, eu e minha esposa, podermos passar aqui essa virada de ano. Passamos Natal com a minha família, na parte da minha esposa, né? Meus sogros. E agora poder passar lá em casa com a mãe, com meus irmãos. Estava sentado ali ouvindo louvor e tantas coisas passam na nossa mente, né? Tantas coisas acontecem na caminhada. E um novo ano se iniciando hoje. E eu fiquei pensando, imaginando o que ministrar, o que pregar. O Alexandre falou para mim, eu estava lá em Londres ainda. E eu até relutei um pouquinho e falei assim, não, pode ministrar, eu quero te ouvir pregar. Ele falou assim, não, vou dar o espaço para você. Tinha 2 coisas que eu sentia saudade. Entre várias, mas 2 era mais. Uma delas era a minha família, porque quando você está longe, algumas coisas vão se alinhando para um lado e vão se alinhando para o outro. E você vê que muitas coisas são superficiais ou banais ou são seculares. E outras coisas são principais. E a primeira delas era a família. Como eu sentia saudade da minha família. Da minha mãe, do meu irmão, agregados agora, minha cunhada, minhas filhas, suas filhas, minhas irmãs, e de ministrar. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículos, nós vamos ler. A minha versão é a versão Almeida Revista Atualizada. Projetar, se for projetar. Capítulo 5. E se você quiser colocar um fundo musical, tá ótimo. A partir do verso 14, tá bom? Efésios 5, verso 14, 15, 16 e 17. Já tive a oportunidade de ministrar na célula a gente participa da Catedral Internacional lá. É muito parecido com o nosso estilo batista, mas ministrar, pregar, não. E eu confesso que até com friozinho na barriga eu estava antes de subir aqui novamente. Mas é bom, é a dependência do Senhor. Vamos orar antes da gente ouvir essa mensagem, a primeira deste ano ao seu coração. Feche seus olhos se você puder. Você está em casa, preste atenção, não deixa ninguém roubar esses instantes de você. Esses minutos que podem ser muito preciosos para o futuro da sua vida. Pai, te apresentamos essa mensagem, te apresentamos essa palavra, que o Senhor possa converter ela em rema, em vida, que a gente possa transformar os nossos dias conforme lhe apraz e vivê-los conforme a sua vontade. Que a gente possa olhar para a palavra nesta noite e ela nos confrontar, e ela nos ensinar, e ela nos direcionar. Senhor, quebrante corações, alinhe pensamentos, e fala através de mim, Pai. Continue falando, ministrando ao teu corpo, à tua igreja, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Efésios 5, 14. Achou? Achou o fundinho também? O fundo musical tem? Efésios capítulo 5, versículo 14, na minha versão diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurei compreender qual é a vontade do Senhor. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A mensagem com o tema dessa noite é sabedoria para 2023. O pastor Orlando pregou ontem à noite,
falando sobre 2023, eu falei assim, ixi, eu vou falar agora na pregação de amanhã, dando vários conselhos, mas Deus insistiu no meu coração, enquanto Ele ministrava, eu estava até anotando algumas coisas, complementando a mensagem que Deus já tinha ministrado para mim. E eu queria falar um pouquinho com vocês, principalmente do verso 15, que fala para a gente compreender e viver prudentemente, andar prudentemente, vede prudentemente como andais. Hoje é 2023, primeiro dia. E eu queria reiniciar com você uma nova caminhada. Se você pudesse voltar em 2022, se você pudesse voltar em 2021, 2020, 3, 5, 10 anos atrás, existem coisas que você faria diferente? Pergunta para o irmão do lado, você faria coisas diferentes? Você falaria diferente? Amém. Porque hoje nós estamos iniciando um novo tempo, um novo ano, e psicologicamente isso, porque nada mudou. Você acordou hoje, tomou café, almoçou, mas nós temos que a virada do ano traz coisas novas. E a gente pode aproveitar essa data em especial e viver prudentemente. Como acertar? Como nós podemos fazer para acertar mais e errar menos? Não errar você não vai conseguir, mas a gente pode acertar mais e errar menos. Seja no nosso falar, seja no nosso agir. É uma época propícia para isso. Muitos aqui fizeram aquela listinha de 2023, objetivos, metas, alvos. Alguns colocaram no papel, outros colocaram no coração, outros não colocaram ainda, mas vão colocar. E nessas metas, eu queria estabelecer algo com você. E eu não vou falar aqui coisas difíceis, coisas complicadas. Na verdade, a maioria aqui já sabe o que vai ser ministrado essa noite. Não vou me delongar também muito tempo. Porque andar prudentemente, como andar prudente? E Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso. E ele fala assim, vede prudentemente como vocês estão andando. O que vocês estão fazendo, como vocês estão agindo, vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, não como alguém que vive lá fora, mas alguém que vive aqui dentro, como alguém que é corpo de igreja. Vede prudentemente como vocês estão andando. Não é daquela turma também que deixa a vida me levar. Se eu deixar, alguém vai cantar o resto, né? Vede prudentemente, ele fala, a prudência. Se fala-se sobre prudência, é você andar com é a característica daquele que se comporta a evitar danos e perigos. E hoje eu falo assim, se for lá 3, 5, 10 anos, você falaria diferente, mas por que você não falou? Por que você não agiu? Por que você não fez diferente? É porque muitas vezes quando está fazendo isso, vede prudentemente, não está andando prudentemente. Não está andando prudentemente na caminhada. E como andar prudentemente na caminhada? Muitas vezes nós tomamos decisões com base em interpretações erradas. Nós tomamos decisões com base em pessoas. Nós tomamos decisões com base em interpretação até de Deus. Muitas vezes na minha caminhada eu fazia coisas para Deus que não era para fazer, que não precisava fazer, ou que eu tinha uma visão errada de Deus. Decidimos muito o nosso futuro, ou as coisas que nós tomamos ou falamos, principalmente a respeito do nosso futuro, e tomar decisões com base naquilo que nós ganhamos, naquilo que nós vamos poder ganhar financeiramente. E daí a gente olha para trás e poderia ter sido diferente, porque aquela decisão que eu tomei me afastou da minha família, aquela decisão que eu tomei me afastou de Deus, aquela decisão que eu tomei me afastou do corpo da igreja, de servir, me ocupou o meu tempo. Vede prudentemente como andais. Muitas pessoas estão se relacionando amorosamente de forma errada. Estão se relacionando com o outro, não pelo que ele tem internamente, mas se relacionam com o outro da forma externamente. Se relacionam com o outro pelo aquilo que ele é por fora, pela beleza. Hoje é cultura da beleza, né? É difícil você encontrar alguém feio hoje, né? A academia faz milagres hoje. Os salões estão fazendo cada vez mais milagres.
Eu sou grato a Deus que Deus colocou no coração da minha esposa, ela não casou por mim por causa de beleza. E eu acho, né? Sociedades empresariais, elas são tomadas. Vou fazer sociedade com alguém, mas só para ter vantagem em alguma coisa, vantagem por status, vantagem financeira. E não porque essa pessoa tem valores que deveriam ser os meus valores. Eu lembro, meu irmão, todo mundo sabe, advogado, né? E o Altemar, pastor TT, também é advogado. Para eles estabelecerem a união deles, foram anos orando. Anos. Não foi um mês, não foi alguns meses, foram anos. O Altemar foi atrás do Alexandre, vamos orar, vamos saber a respeito. E oraram, deixaram Deus falar. E hoje eles têm um escritório de advocacia. Uma coisa que eu admiro muito é que tanto ele quanto o Altemar, um confia totalmente no outro em relação ao escritório, né? Estamos falando do escritório. Tanto que se um recebeu uma parte, o outro não fica desconfiado, mas deixa eu ver quanto que foi transferido. Deixa eu ver se isso está certo. Entre os dois há uma confiança. Nenhum quer passar a perna no outro. Sociedades hoje deveriam ser construídas com base naquilo que é o correto, pelo menos. Se não é nem cristão, pelo menos naquilo que é moral. Mas vede prudentemente. Paulo fala, vede prudentemente como andais. Como andar prudentemente? Como a gente pode andar prudentemente? Eu poderia falar aqui de tantas coisas, ou reforçar muitas coisas que o pastor Orlando pregou ontem à noite. Falar sobre emocional, que é uma das coisas que mais atrapalha a caminhada cristã de muitos crentes. Falar sobre o aspecto financeiro. O Naldo falou aqui, nós vamos ofertar como nunca ofertou. Ouviu? 1 amém, 2 amém. Você vai ofertar como você nunca ofertou, amém? Porque se você vai ofertar como você nunca ofertou, você vai receber o que você nunca recebeu. E como viver prudentemente? Como andar prudentemente? Eu poderia falar muita coisa aqui, complementar muita coisa, mas eu acho que existe uma coisa que é essencial, e talvez você precisa realinhar isso na sua vida, que é aprender a ouvir de Deus. Amém? Aprender a ouvir de Deus. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite e ficaram perguntando para Deus, é para eu continuar nesse emprego ou não? É para eu continuar nessa empresa ou não? Ou pessoas que estejam assistindo agora, está com um relacionamento amoroso, mas relacionamento amoroso não é nem um casamento, e não é casamento, e está só não dando frutos esse relacionamento, mas tem um coração agarrado com essa pessoa, seja homem ou seja mulher. E Deus já tem falado há um tempo já para você, isso não é prudente para a sua vida. Esse relacionamento não vai levar você para frente. Existem pessoas, eu vou dar um exemplo meu prático aqui, e entendam bem, principalmente a minha família. Existem situações que Deus vai colocar no seu coração que você não vai querer estar nem nessa cidade. Deus vai ministrar o seu coração que você vai estar incomodado de estar em algum lugar. E eu falo aqui a respeito da cidade. Meu e da minha esposa, antes de nós mudarmos daqui, Deus confirmou várias vezes. Eu não sei do futuro, mas eu falo do presente hoje. E do presente Deus tinha ministrado, Deus, eu tenho um novo tempo para vocês e um novo lugar. E um lugar bem distante. Um lugar bem frio. Talvez Deus já falou para você, eu quero você lá na outra cidade, com tal pessoa. Eu quero você lá no outro país. Eu quero usar você lá. Qual que é a vontade?
Pergunta para o irmão do seu lado, qual que é a vontade de Deus para você? Porque se a gente lê lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, ele fala assim, portanto, ele estava falando porque os irmãos estavam vivendo uma forma que não era para ser vivida. Eles estavam vivendo como um não cristão. Estavam fazendo coisas que cristão não fazia, estavam agindo de forma até pecaminosa. Ele fala assim, não, desde o começo do capítulo, você vai pegar, andai em amor, sede imitadores de Deus, filhos amados, observe, vocês são filhos, vocês são herdeiros. Efésios fala muito sobre a graça e sobre quem nós somos em Deus. No versículo 15 ele fala assim, então, portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo. Versículo 17 fala, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procure compreender a vontade de Deus. E o que Deus está falando? O que Deus está falando com você? Ou você tem vivido conforme o que você acha que é o correto? O que Deus tem falado para você? Você, antes de fazer a sua lista de 2023, você perguntou, o que Deus está falando para mim? O que Deus quer de mim nesse novo ano? Que é tal coisa, o que Deus está esperando de mim? Qual a resposta que Deus quer de mim? Existem coisas que Deus vai falar claramente a sua vontade. Lá em Mateus capítulo 19, não precisa abrir, mas você vai lembrar. Eles perguntam sobre o divórcio para Jesus, querem encurralar Jesus numa situação. E que o Senhor fala sobre isso? Ele fala assim, não, eu nunca quis o divórcio para vocês. Ah, mas Moisés deu a liberdade para a gente repudiar, porque vocês têm coração duro. Mas nunca foi minha vontade. Então existem coisas que você não precisa nem orar a respeito. Deus já falou e falou claramente. Esse é um exemplo, mas eu posso te dar vários exemplos na palavra. Como eu posso ter mais dinheiro? A palavra fala nas cartas paulinas, em Coríntios, fala assim que Deus dá semente e pão para aquele que semeia. Às vezes está com falta de dinheiro passando por você, porque você está comendo toda a semente. E de vez plantar essa semente, seja ela no reino espiritual, ou seja ela em empreendimentos que Deus está colocando em seu coração. Então tem coisas que Deus vai falar claramente. Em Efésios capítulo 6 fala assim, honra os seus pais. Isso aqui é um ensinamento geral, abarca todo mundo. Mas também existem coisas específicas. Lá em Lucas 24, 49, antes de Jesus ser assunto aos céus, a subir aos céus, ele fala para o povo, fica aqui em Jerusalém. Não vão não, fica aqui em Jerusalém. Não subam, não vão para nenhum lugar. Fica aqui em Jerusalém e vocês serão revestidos de poder. Essa é uma direção específica. Deus não fala para você ir lá para Jerusalém para você ser batizado hoje. Ou já falou? Deus não fala para você ir para lá para receber. Essa direção é uma direção específica. Lá em 2 Samuel, isso aqui eu queria abrir com você, por favor, Maico. 2 Samuel capítulo 5, versículos 17 a 21. 2 Samuel capítulo 5, versículo 17 a 21. Davi estava guerreando em uma das várias guerras, o povo estava rebatendo, né? E ele tinha que combater a situação. E Davi era um homem que sabia lutar. Davi era um homem preparado na guerra. Mas sabe o que Davi fez? Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor. Repita comigo. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-eis nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor. Ele fez uma pergunta, ele não agiu por força própria, ele fez uma pergunta a Deus e esperou a resposta.
Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei eles nas suas mãos, os filisteus nas suas mãos. Certamente entregarei. E Davi fez o que ele falou. Continua, por favor. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Vamos continuar. Os filisteus então deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens o levaram. Acho que voltou, né? Mais um. Tá voltando aí. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Davi consultou ao Senhor. Desculpa, eu que estava errado. Os filisteus, versículo 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens o levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu. Olha o que ele respondeu: não subas. É a mesma guerra, é a mesma situação. Davi era um homem preparado, treinado já para aquilo. Davi, ele sabia como guerrear. Ele já tinha derrotado o gigante. Ele já estava aclamado pelo povo, já tinha sido ungido rei. Mas mesmo assim ele foi lá e consultou ao Senhor: vou lutar ou não vou lutar? Ele fala: vai, eu vou te entregar nas suas mãos. E acontece novamente a mesma situação, ou situação parecida, e ele não foi lutar. Sabe o que ele fez? Ele consultou ao Senhor novamente. E esse é um passo básico do cristão. E é esse passo que Deus quer que você tenha em 2023. Em todo passo você vai consultar Ele. Em todo passo. Vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Não é porque funcionou lá atrás, é que vai funcionar de novo. Você não sabe se vai funcionar de novo. E se você não sabe, tem alguém que sabe. E quem sabe está lá em cima, que vê você e vê tudo. Vede prudentemente como andais. Ele podia continuar batendo eles, numa nova jogada agora. Mas olha o que ele fala: não subirás. Agora você não vai enfrentar eles de frente. Não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Mas preste atenção. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Aleluia. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gezer. Você não vai, Davi, você vai por trás, você vai ficar nas amoreiras, você vai olhar a copa das amoreiras. Imagina que aqui é uma árvore. Vai olhar a copa das amoreiras. Quando você ouvir um estrondo, sou eu que estou lutando por você. Então, a estratégia agora é diferente. Parece a mesma coisa, mas a estratégia que você vai usar é diferente. O que Deus está querendo nos ensinar? A dependência dEle. Deus te dá a vitória, mas você precisa ser dependente dEle. Dependente dEle. Você já sabe fazer aquilo que você tem que fazer, mas vai lá em humildade. Senhor, como deve ser feito? Senhor, o que você quer que eu fale? Como você quer que eu fale? Às vezes nós vamos tornando, isso é um erro nosso, mais velhos na fé, e a gente às vezes torna as coisas tudo mecânicas. Mecânica na oração, mecânica na pregação, mecânica para fazer culto, mecânica para tudo, para falar de Deus. E Deus quer ensinar aqui, seja o que você já sabe fazer, vem me consultar. Vem me consultar. A guerra eu vou ajudar você a vencer, mas vem me consultar. E ele fez o que Deus falou para ele. E uma outra situação,
vocês vão lembrar, o Alexandre prega bastante, eu preguei aqui também uma vez, a respeito dos discípulos do caminho de Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús, Jesus tinha sido morto, crucificado, e eles tinham perdido a esperança, e eles estavam caminhando para Emaús. Emaús quer dizer uma cidade que é morna, uma cidade sem sentido, uma cidade vazia, e eles estavam caminhando para aquilo que era vazio, e estavam os dois companheiros falando a respeito de Jesus, da morte de Jesus, e daí chega Jesus, no meio da caminhada. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Não, você não sabe o que aconteceu com Jesus Nazareno. Daí Jesus fala uma frase que é até pesada de se ouvir. Ó tolos e necios, para vocês compreender qual é a vontade do Senhor. Tolos e necios, tardos para entender, para compreender qual é a vontade do Senhor. Você pode estar fazendo a obra do Senhor, mas não está entendendo o que Deus está fazendo, o que Deus está agindo, como Deus está trabalhando. Você pode falar de Jesus, agir em nome de Jesus, mas agir da forma errada. Quando Jesus queria passar por uma aldeia, e não permitiram Jesus passar pela aldeia, João falou: o senhor quer que a gente rogue ao Pai para que mande fogo do céu e queime todo mundo? E daí Jesus falou: que espírito vocês sois? Não vai fazer isso não. Estavam rejeitando Jesus, eles estavam com a razão correta, mas fazendo a coisa errada. Vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Como que eu vou ouvir de Deus? Através da palavra. É a palavra fala, Salmo 119, lâmpada para os meus pés, aqui tem a iluminação, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada, que se 2023 você faça, eu vou roubar um pedaço da frase do Naldo, que se 2023 você leia como você nunca leu a Bíblia, que você leia como você nunca leu, porque você pode estar andando, mas não prudentemente, porque essa carta não foi escrita para o mundo, essa carta não foi escrita para quem está lá fora, essa carta foi escrita para os cristãos, para nós, para aquela igreja, mas abarca nós hoje. Vede prudentemente como andais. Você vai orar, o pastor falou muito sobre isso ontem, você vai orar como você nunca orou, mas não é aquela oração religiosa, não é aquela oração que eu preciso orar, eu tenho o meu tempo com Deus e vou orar, vou marcar uma hora. Você pode até marcar, e é bom você marcar, se você tem uma agenda que você não consegue controlar. Mas o que Deus quer é o que Davi fez. Davi não foi lá: ó Senhor, vou me sacrificar a Ti, eu quero uma resposta agora, o que eu devo fazer? Vou ficar uma semana em penitência, vou ficar uma semana em jejum. Ele só chegou diante do seu pai porque ele já conhecia a voz do pai, e o pai conhecia a voz do filho. E ele falou: devo subir? E o pai falou: suba, vai contra eles. Na outra vez: devo fazer? E ele vai: não, agora você não vai. Quebraram então um pouco da religiosidade. Muitas e muitas e muitas vezes eu sentava, vou sentar no chão aqui para não me verem, mas eu sentava no chão do meu quarto, muitas vezes. Falava: Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar para o Senhor. Pai, né? Não sei nem o que eu vou falar. Só quero estar contigo. Só quero estar. Muitas vezes eu chorava, muitas vezes tocava um louvor, mas é o tempo com Ele. Não é a religiosidade, eu vou estar lá e vamos ter campanha de oração aqui, nós temos vários anos já, Alexandre vai fazer, pastor Alexandre vai fazer. Você vai ser ministrado palavras de fé e você vai estar em oração aqui, não estou falando disso, estou falando para você não viver religiosamente, mas tirar mais tempos de qualidade em 2023 com Deus. Tirar um tempinho a mais com Ele. Você vai entender coisas novas, Deus vai falar, ministrar coisas novas no seu coração na palavra, revelações, uma comida fresca, um maná que vem do céu.
Se aconselhe com Deus para tudo. Se aconselhe com Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Se aconselhe com Deus para tudo. Mas saiba que Deus tem coisas que não vai falar para você. Preste atenção. Tem coisas que Deus não vai falar para você. Porque tem coisas que Deus quer que você haja por fé em cima da sua palavra. Tem situações que Deus vai ser claro, como Davi. Mas existem outras tantas que Deus não vai ser claro. Ou todo mundo já teve toda a resposta respondida aqui? Teve alguém que teve a resposta respondida? Todas? Todas as orações? Levanta a mão, deixa eu conhecer alguém aqui. Ninguém. Porque existem situações que Deus vai ser claro com você, a vontade dele, mas existem situações que Deus vai esperar a fé de você. Existem situações que Deus vai esperar que você dê o primeiro passo, que você haja. Haja através de conselhos. Provérbios fala muito sobre isso, a gente se aconselhar com pessoas que podem nos instruir. E é uma dica muito importante para 2023 para você: cuidado com as pessoas que você caminha. Existem muitas pessoas que não vão levar você para frente, já vão levar você para trás. Eu e a Tati, nós somos muito seletos nas nossas amizades. Muito seletos nas nossas amizades. Nós não estamos com qualquer um. Nós não estamos repartindo o nosso tempo com qualquer um, porque nós aprendemos que conexões, que pessoas podem ser portas de Deus para levar a gente para o próximo nível. Mas se eu estou com a pessoa que só é um passatempo na minha vida, eu não vou estar acessando a porta que Deus queria que eu acessasse para o próximo nível. E você vai ver isso recheado na palavra. Cuide do seu tempo, cuide das pessoas, cuide das suas finanças. Ouça conselhos, mas saiba que quando Deus não falar, creia que Deus vem atrás de você, como foi cantado aqui, ministrado pela Ju. Bondade me seguirá, Senhor. Não é isso que vocês cantaram? Bondade me seguirá, não é meu forte cantar, mas bondade me seguirá, Senhor. Esse trecho dessa canção é do Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Existem situações que você vai orar ao Senhor e se Deus não falar, você precisa crer que você recebeu do céu direcionamento através da palavra com princípios, através de conselhos com pessoas sábias, para você dar o passo de fé. E você vai abrir lá em Salmo 37, versículo 23. Estamos quase acabando. Salmo 37, versículo 23. Um dos versículos que eu mais amo na palavra. Não é o principal, é um dos. Salmo capítulo 27, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. O que é firmar? Em uma outra tradução fala assim, confirma. Ou firmar é, eu estou dando o meu passo, eu estou estabelecendo o meu passo, né? Vou descer a escada aqui, eu estou estabelecendo o meu passo. Deus confirma, Ele me dá força para eu guiar este passo. Você precisa crer que Deus é um Pai, que Deus te ama, e Ele vai estar com você. Em situações que Ele vai falar claramente, mas também em situações que Ele não fala claramente. Mas que Deus quer que você faça algumas coisas. Vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, remindo o tempo, aproveitando o tempo, entendendo qual é a vontade do Senhor. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Feche seus olhos. Talvez você fez a sua lista de 2023. Talvez você colocou lá coisas materiais. Vou comprar uma TV maior, vou comprar ou trocar o meu carro, vou começar uma faculdade, vou começar uma pós-graduação, vou casar se você é solteiro, vou conhecer alguém que vou estabelecer esse relacionamento para casar, vou estar mais aberto a amizades para isso.
vou viajar mais, vou aprender uma nova língua, um novo idioma, vou participar mais da igreja, vou estar mais ativo, vou me doar mais, eu vou ler mais a Bíblia, vou estar mais aceito a dizer sim quando os pastores me convidam para fazer uma função, para fazer alguma coisa. Não vou fechar as portas do meu chamado. Se estabelecer no seu coração, e talvez nas orações ontem à noite, na virada, eu vou estar mais aberto a Deus. Esse 2023 vai ser diferente. Estabeleceu projetos pessoais, projetos para sua casa. Você orou, você declarou isso. E Deus está falando para você: vede prudentemente como vocês estão andando. Será que todos esses projetos que você colocou no papel, ou tem na sua mente, ou você orou ontem à noite, foram soprados por Deus? Você teve algum momento que você fez igual Davi, ainda com os olhos fechados? Teve um momento que você fez como Davi: é para ir? Não é para ir? É para estar? Não é para estar? É para fazer ou não é para fazer? Deus está te convidando novamente a você inclinar sua vida em 2023 a ouvir dele. Vai ter situações que Deus vai falar assim: se afaste. Vai ter situações que Deus vai falar assim: se ajunte. Vai ter situações que fala assim: saia desse emprego. Esse emprego não é para você. Deus falou isso comigo lá em 2016. Acabou o seu tempo aqui nesse fórum. Vai ter situação que Deus vai falar com alguém assim: ó, esse emprego não é mais para você. Talvez Deus vai colocar no seu coração um desejo enorme de você conhecer outras nações, outros povos. Mas o meu desejo com essa pregação essa noite é: vede prudentemente como andais, que você possa ouvir dele. O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para mim? E que você ore a partir de hoje, ou refaça a sua lista. Tire um tempo, só você e Deus. Essa semana ainda está começando um ano. Senhor, o que você quer para mim? O que o Senhor quer para mim? Quais são os planos do Senhor para mim em 2023? Porque eu não quero viver mais conforme o meu coração, as minhas vontades, as minhas emoções, as minhas necessidades. Eu não quero viver conforme a minha barriga. Eu não quero viver conforme o desejo de comprar um carro. Eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Consulte o Senhor. Gosto muito de pregações expositivas, mas é propício essa noite pregação temática. E essa pregação para 2023, sabedoria para 2023, como proceder. Paulo falando na igreja de Éfeso, e Paulo falando hoje à igreja da Igreja Batista Nacional em Tangará. Vede prudentemente como andais. Como foi falado aqui no começo do culto, eu tenho planos para você. Eu tenho planos de paz para você e prosperidade. E eu quero falar isso para você. Venha me consultar. Venha me consultar. Pai, que o Senhor possa ministrar o coração dos teus filhos, e eles possam ouvir isso como uma boa notícia, não com peso. Que essa mensagem não fique pesada no coração deles, mas com uma leveza, com graça, sabendo que o Senhor é aquele mesmo Deus que respondeu Davi quando orou. O homem segundo o seu coração, mas é o mesmo Deus que fala conosco hoje através do Espírito Santo. Que o nosso coração esteja sensível em 2023, sensível para ouvir o seu direcionamento, seja no que falar, no que fazer, no que deixar de fazer, aonde estar, aonde não estar, Pai. O Senhor possa ministrar o coração dos teus filhos, possa ministrar o coração da tua igreja. Oh Pai, em nome de Jesus, que os cristãos que estão aqui dentro, que estão nos assistindo nessa noite, eles sejam cristãos guiados pelo Senhor, não sejam guiados pelas suas emoções, não sejam guiados pela sua necessidade, não sejam guiados, Pai, por nada, por ninguém, a não ser o Senhor. Lembre eles esse versículo, tatua na mente deles, Pai, esse versículo de 2 Samuel 5:21.
que Davi se aconselhou, que eles venham se lembrar, toda vez que eles forem tomar uma decisão, toda vez que eles tiverem que falar com alguém, e essa fala, essa conversa é uma conversa difícil, tudo que eles venham lembrar, consulte ao Senhor, e Ele te dará sabedoria. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, seja com o teu povo em 2023, fale com eles como eles nunca ouviram, crie sede, expectativa no coração deles através da oração, através da palavra. Crie sede para que eles venham estar ansiosos de ouvir o Senhor, de ter pequenas experiências indo trabalhar e ouvir o Senhor, ou também uma experiência grandiosa dentro do seu quarto em oração. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Ser conosco, ser com a tua igreja, Pai. Essa é a nossa oração, e muito obrigado por falar conosco, muito obrigado, amém.